Então, vamos falar um pouquinho sobre como nós médicos podemos, né, estar aproveitando esse período para fazer nossos atendimentos online, aproveitar também essa questão da mobilidade geográfica, né, da questão da liberdade geográfica que temos aí também com essa ferramenta. A liberdade que é tanto para os pacientes quanto para os médicos também. E o que eu trouxe aqui para a gente falar um pouquinho hoje é como a gente pode aproveitar para fazer, por exemplo, algumas situações que você vai ter aí uma demanda, né, que as pessoas podem precisar desses serviços de telemedicina, e se você falar mais sobre essa ferramenta, mostrar como ela pode ser utilizada para os seus pacientes, criar uma cultura do uso da telemedicina, você vai ver que as pessoas vão te procurar quando elas tiverem essa necessidade, tá? Então, o primeiro ponto, né, as teleconsultas, né, a gente pode proporcionar as teleconsultas online para pacientes que estão precisando de um atendimento mais imediato, né, numa forma de orientação. O paciente está viajando, às vezes é um paciente já conhecido, e às vezes ele está numa situação que ele está numa cidade distante, numa viagem, onde a gente sabe muitas vezes que os serviços de saúde, às vezes, são precários para atender a demanda, né? Cidades turísticas têm uma dificuldade de absorver uma demanda extra, né, da sua população naquele período, e as pessoas podem estar necessitando de situações até corriqueiras, né? Por exemplo, vamos dizer aí, casos às vezes de intoxicação alimentar, diarreia, né, que a pessoa pode estar precisando de um auxílio médico e não precisa necessariamente ir a um pronto-socorro, a um hospital e enfrentar lá toda uma exposição, né, às vezes até desnecessária, a riscos, sobrecarregar o sistema de saúde, tá? Enfrentar filas. Então, às vezes, em busca dessa comodidade de atendimento, de uma orientação médica, há oportunidades aí para uma teleconsulta, tá? Inclusive com a possibilidade de prescrição de medicamentos, pois, afinal de contas, a gente tem até uma legislação que permite que uma receita, né, realizada em um determinado estado da federação possa ser aceita em uma farmácia, né, em outro estado, tá? Isso já vem até antes, né, da telemedicina, desde 2018 a gente tem uma lei que já permitia isso, né? Então você tem aí a demanda de atendimento de pacientes que estão em trânsito, né, numa viagem, que estão de férias, pacientes que estão viajando às vezes até mesmo no exterior e precisam de uma orientação, porque você ser atendido num país estrangeiro, num idioma que não é o seu idioma nativo, é mais difícil, né? Então, às vezes, você pode ser bem atendido, tudo certo, mas, às vezes, a compreensão do que está se passando com a sua saúde naquele local, naquele momento, as orientações que aquele profissional de saúde estrangeiro, né, lhe deu, né? No caso, quem é estrangeiro é quem está até lá viajando, né? O médico local, né, lá de um país, deu as orientações. Então, às vezes, a pessoa pode ter uma dificuldade de assimilar aquelas orientações, e ela vai se sentir mais segura discutindo esse caso com o médico dela de confiança, o médico no idioma nativo dela, tá? Então, abre essa oportunidade também, né? Então, eu sempre falo assim, imagina você viajando lá no Vietnã, um país totalmente diferente, né, de cultura, da nossa cultura ocidental, um idioma totalmente diferente, e você tem uma intercorrência e precisa do atendimento médico. É atendido, é feita uma prescrição, é dada uma orientação, mas você vai sair dali sem compreender nada, né? Então, você podendo, né, ser atendido por um médico do seu idioma nativo para lhe dar as orientações, verificar aquela prescrição, aquelas orientações, vai lhe dar muito mais segurança, por exemplo, né? Então, assim, é que a gente pode estar ofertando também para esses pacientes que estão no exterior uma possibilidade de ter uma orientação com o médico do seu país até ele retornar para poder dar os devidos encaminhamentos, né, no país, né, no Brasil, no caso, né? É claro que a gente não tem como fazer uma prescrição médica, uma receita para ser aviada num país estrangeiro, né, onde a pessoa está, porque existem legislações em relação a isso. Mas uma orientação médica, dar esse acolhimento para uma pessoa que está numa viagem ao exterior, por exemplo, e teve uma intercorrência, é uma questão até, né, muito humana, né, de você acolher as demandas que estão gerando ansiedade naquela pessoa. Então, só o fato de conversar com o médico pode já ser muito benéfico
e dar as orientações corretas para ela, tá? Outra questão é a questão também do monitoramento de condições crônicas, né? Então, hoje em dia, com a telemedicina, um paciente que precisa viajar, precisa ficar um tempo fora da sua cidade, pode até manter esse acompanhamento com o médico que ele já está acompanhando ela há muito tempo. Então, vamos dar um exemplo. Vamos dizer que bem nessa época de férias, né, de viagem, o paciente diabético precisou fazer um ajuste de uma dose do medicamento. Então, ele vai viajar e você gostaria de acompanhá-lo nesse ajuste de dose, na glicemia, né, no acompanhamento da glicemia dele. Então, ele pode levar o aparelho dele para fazer a medida da glicemia. Vocês podem marcar um agendamento 1, 2 vezes na semana para fazer uma intervenção via online, né, por telemedicina, e acompanhar como é que ele está evoluindo com essa medicação nova, por exemplo, esse ajuste de dose. E assim o paciente pode se sentir mais acolhido e também mais seguro, que é porque tem o seu médico acompanhando. Outra questão é que você pode prestar serviços de saúde para empresas de telemedicina, que pode haver uma demanda aumentada nesse período e eles precisarem de médicos para atendimento. A gente sabe que no período de férias as pessoas viajam, mas também acabam se expondo a situações que elevam, né, as demandas dos serviços de saúde, entre eles também na telemedicina. Então, quem quer trabalhar para empresas, né, de telemedicina, é uma época interessante para você ficar de olho nas oportunidades, tá? Outro ponto interessante é a flexibilidade de horários que a telemedicina permite também para o médico que faz telemedicina e também para os pacientes que buscam atendimento, às vezes, fora de um horário comercial, às vezes no final de semana, e você querendo, né, oferecer esse tipo de atendimento, você pode deixar horários diferenciados, né, na sua agenda, tá? Por exemplo, eu gosto, né, de colocar horário na minha agenda, às vezes em feriados, por exemplo, porque eu sei que muitos colegas médicos, a maioria, não está atendendo nesses dias, né? E como eu tenho, às vezes, uma tranquilidade para fazer um atendimento, eu deixo lá um horário reservado ali, se alguém agendar, eu posso atender. E geralmente tem demanda, tá? Porque como eu falei, é um dia que outros colegas, a maioria, não está atendendo, não está fazendo atendimento e às vezes as pessoas precisam. Então você consegue absorver uma demanda que tem uma necessidade nesse período, tá? Às vezes o pessoal fala, mas aí você trabalha dos feriados? Mas eu também não trabalho dia de semana, às vezes, aqui. A minha agenda eu tenho 2 dias da semana que eu deixo livre as manhãs, porque eu quero fazer outras coisas, né? Então eu faço a minha agenda, né? Não tenho essa questão fixa aí, que nem não é segunda a sexta, né? Então, terças e quintas de manhã, por exemplo, eu escolhi não trabalhar nesses horários, eu faço outras coisas, né? Claro que às vezes aproveito para fazer uma palestra, alguma coisa assim, né? Mas eu não fico fazendo consultório nesses horários, por exemplo. Então, me dedico a outras coisas. E feriado, como eu tenho outros dias livres, às vezes eu falo, hoje eu quero atender sábado à tarde, né? Ou num feriado, porque eu sei que tem uma demanda reprimida. Então, isso me gera um retorno de consultas, tá? Então, não estou dizendo para vocês virarem workaholics, né? Sem ficar trabalhando sem parar. Pelo contrário, a telemedicina te dá essa liberdade de você fazer uma agenda diferente do que é o habitual, tá? De segunda a sexta, das 8 até as 18. Você pode fazer uma agenda diferente dependendo de como você quer encaixar a telemedicina no seu dia a dia, tá? Porque você não fica dependendo, né, de locais físicos ou de secretária, né, ou de uma estrutura de um edifício comercial que só abre de tal hora a tal hora. Então você consegue fazer esses arranjos na sua agenda e até otimizar a tua agenda, tá?